O meia Thiago Mendes, formado nas categorias de base do Goiás, volta a entrar no radar do Flamengo para a temporada de 2022. No vídeo de hoje irei trazer informações como está o seu momento também lá no futebol francês e quantos por cento que o Goiás tem de uma eventual negociação dessa sua volta para o futebol brasileiro. Além disso, no vídeo de hoje quero falar sobre o Miguel Figueira, jogador que vem recebendo poucas chances pelo Goiás nesse campeonato goiano e dificilmente permanecerá no time esmeraldino até o início da Série A. E finalizando nossos assuntos, quero também trazer mais algumas informações sobre o centroavante Eric Bahia, que vem sendo monitorado pela direção do Goiás. Será que já tem proposta? Enfim, como que está o seu contrato com a equipe do Anápolis, que ele vem se destacando nessa disputa do Campeonato Goiano. Esses serão os principais assuntos do nosso vídeo. Se você já gostou, quero que você deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva no nosso canal, ajude a gente a chegar nessa marca de 4.000 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito de uma informação confirmada pelo jornalista Jorge Nicola, que garantiu um novo interesse do Flamengo para contar com o volante Thiago Mendes nessa temporada de 2022. Jogador que tem 29 anos de contrato, 29 anos de idade, tem contrato com a equipe do Lyon só até o mês de junho de 2023, ou seja, até a próxima temporada europeia. O atleta que é formado nas categorias de base do Goiás e com toda certeza, caso ele seja negociado envolvendo cifras, vai sim pintar uma grana para o maior do Centro-Oeste. Atualmente, segundo informações do site Transfermarkt, seu valor de mercado gira aí na casa de 12 milhões de euros, o que na cotação atual daria aproximadamente 66 milhões de reais. Entretanto, esses valores podem ser aí abaixados, já que, por exemplo, ele já está em final de contrato lá no Lyon. Nesse ano vem ganhando mais oportunidades, mas na última temporada não foi tanto aproveitado. Então o Flamengo pode conseguir uma negociação por valores menores, mas ainda, até mesmo segundo informações do Jorge Nicola, não chegou a receber nenhuma proposta oficial até esse momento. A direção do time carioca apenas prepara essa nova oferta. O Goiás tem aproximadamente 4,5% de uma eventual negociação do jogador. Isso porque o mecanismo de solidariedade da FIFA, ele indica aí que os atletas que passaram dos 12 aos 16 anos de idade no clube têm direito a aproximadamente 0,25%, dos 17 aos 23, 0,5% por cada ano, certo? Mas o Thiago Mendes ele só completou um aniversário fora do Goiás, que foi lá no seu 23º com a camisa do São Paulo, ainda na temporada de 2015, ele completou 23 anos de idade, o que indica que o São Paulo tem 0,5%, o restante é todo do Goiás, beleza? Ou seja, 4,5% para o time esmeraldino. Caso ele fosse negociado aí por 66 milhões de reais, como indica o site do Transfermarkt, Goiás colocaria aproximadamente 3 milhões de reais no bolso. Mas ainda assim, caso não seja essa negociação por todo esse valor, irá sim pintar uma grana no time esmeraldino, caso ele venha a ser negociado envolvendo cifras, com a equipe do Flamengo. O Goiás que assim já lucrou algumas vezes, inclusive com o Thiago Mendes. Hoje ele já tem 29 anos, já está aí bem mais experiente, mas quando ele saiu do Goiás lá ainda em 2014, teve uma oferta mais ou menos de 1 milhão de euros, onde ele foi negociado com a equipe do São Paulo. Pelo time esmeraldino, ele atuou de 2012 até a temporada de 2014, sendo sempre muito bem no meio de campo esmeraldino. Ainda lá em 2017, se destacando bastante com a camisa do São Paulo, ele foi negociado com o Lille da França, que rendeu aí aproximadamente 4 milhões de reais para o time esmeraldino, que ainda tinha uma porcentagem maior do jogador. O São Paulo que vendeu ele por aproximadamente 37 milhões de reais. Então o time esmeraldino já colocando em aproximadamente mais de 7 milhões de reais no bolso só por conta de negociações com o Thiago Mendes. Depois disso, inclusive lá ainda em 2018, ele foi vendido do Lille para o Lyon, clube que ele está atualmente, mas o Goiás não lucrou nada. Foi uma transferência aí de 108 milhões de reais. O time esmeraldino tinha aproximadamente pelo menos uns 4 milhões de direito. Entretanto, ainda naquela época, o mecanismo de solidariedade ele não considerava transferências nacionais. Ele saiu do Lille da França e foi para o Lyon do mesmo país. Então o Goiás não pegou nada por conta do mecanismo. Então agora sim já pode em transferências nacionais, os clubes têm sim direito de receber esse percentual. Thiago Mendes aí de qualquer forma, podendo realmente voltar a gerar uma grana para o maior do Centro-Oeste. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o atacante Eric Bahia,
jogador de 28 anos de idade, que eu já até gravei um vídeo ontem sobre ele, né, falando sobre suas características, enfim, como estava na equipe do Anápolis, mas hoje quero trazer aqui pelo menos mais uma atualização, que foi a publicação aí do Imprensa Verde, que garantiu realmente essa sondagem do Goiás, já que ontem eu gravei baseado na página do Vai e Vem Mercadão, lá do Instagram, que assim, não é inteiramente ligado ao Goiás. Então agora com o Imprensa Verde já garantiram essa sondagem, tá bom? Não tem proposta a princípio até esse momento, apenas uma sondagem, uma consulta da direção esmeraldina para realmente contar com o atacante Eric Bahia, o que dá mais um pouquinho de certeza que realmente pode vir a ser contratado pelo Goiás. Ele que tem 27 anos, perdão, até falei 28 mais cedo, nesse ano de 2022 já entrou em campo 10 vezes com a camisa do Anápolis e marcou 3 gols, seus gols aí contra a equipe do Goiás, que foram 2 naquela vitória do Anápolis na Serrinha e também diante a equipe do Grêmio Anápolis no Jonas Duarte. O jogador assim que vem despertando interesse além do Goiás, também da equipe do Náutico e do CSA, que irão disputar aí também a Série B do Campeonato Brasileiro, então quer também contar com Eric Bahia em seu elenco. Ele costuma fazer uma função como ponta direita, mas também atua como ponta esquerda e centroavante da mesma forma. Então, jogador bem versátil no ataque, tem 1,80 m de altura, finalização principalmente com a perna direita. A tendência é que ele rescinda o seu contrato com o Anápolis após aí, as disputas das semifinais, quartas de finais. Vamos ver até quando o Anápolis vai chegar nesse torneio. Aí sim, depois do Campeonato Goiano, podendo sim acertar com a direção esmeraldina. Um atleta que já teve alguns destaques, inclusive em outras equipes do futebol brasileiro. Em 2021 ele atuou no Sergipe, ainda no começo da temporada, foram 25 jogos com 6 gols marcados. No final do ano foi contratado pelo Petrolina, que estava disputando a segunda divisão do campeonato pernambucano, onde ele entrou em campo 8 vezes e marcou 3 gols. Ele é revelado nas categorias de base do FUNORTE, passou em equipes aí do interior de São Paulo, também no Vitória da Conquista e o Juazeiro, lá em 2014. Depois disso rodou em São Paulo pelo Lemense, Francana e Batatais, 2019 passando pelo Ipatinga, Patrocinense e Rio Branco do Espírito Santo. Em 2020 teve uma boa temporada também, se destacando no Campeonato Sul Mato Grossense com a camisa do Águia Negra, marcando 3 gols em 7 jogos, além de 2 assistências. No final do ano foi contratado ainda pela equipe da Cabo Friense, lá do Rio de Janeiro, onde disputou a Série D do Brasileirão com 12 jogos e 1 gol. É um jogador assim que obviamente não tem aquela carreira absurda, né? O Goiás que todos os anos costumam fazer realmente algumas apostas em jogadores desconhecidos do cenário nacional. Agora esse do Eric Bahia também estadual. Na minha opinião, não é um jogador que vai chegar no Goiás para ser o titular ou, por exemplo, para ser a grande contratação, um cara bom ali do banco de reservas, nem nada disso. Eu vejo realmente como uma aposta. Caso o Goiás venha trazer o jogador, irei ficar ali satisfeito mesmo para ter mais uma opção, quem sabe, dentro do elenco. A intenção da diretoria é sim trazer até o início da Série A pelo menos mais um zagueiro do lado direito, esse realmente já consolidado no futebol, assim como um meio-campista. No ataque, a tendência é que chegue mais 2 jogadores pelas beiradas do campo, um deles podendo ser, quem sabe, o Eric Bahia, né? O time esmeraldino que já tem essa tendência de formar grandes jogadores, ou até mesmo sendo contratado de outras equipes, como foi no caso do Bruno Henrique, que veio do Itumbiara, ou o Michael, que jogava aí no Goianese. Então, com toda certeza, a gente não pode ficar menosprezando, falando que, enfim, eu vi muitos comentários, né? O cara falando, não tem espaço no Goiás, o Goiás é time grande, não pode contratar jogador assim. Não vejo dessa forma, tá bom? Só não pode fazer, obviamente, o elenco completo de apostas, mas uma ou outra periodicamente eu sou sim a favor, até mesmo porque se um jogador desse desponta, o Goiás pode lucrar ou vendendo um atleta, ou até mesmo a economia de jogar com um atleta que ganha aí 30, 20 mil por mês, em comparação de um já experiente, consolidado, que receberia ali 70, 100 mil reais e às vezes não conseguiria desempenhar um bom futebol, tá bom? Então a gente tem que pensar nessas duas partes também esportivas. Quero também saber sua opinião sobre o Eric Bahia, se é uma boa para o Goiás, essa contratação aí num estilo mais de aposta que pode pintar no time esmeraldino, a princípio até esse momento apenas em sondagem, mas é bom a gente esperar também até o final do Campeonato Goiano. Já falei de uma possível chegada, agora sobre uma possível saída também dentro da Serrinha, que envolve o meio-campista Miguel Figueira, jogador de 21 anos de idade, costuma fazer a função como segundo volante e também um meia um pouco mais avançado. Jogador que nesse momento, na temporada de 2022, só teve 2 partidas com a camisa do maior do Centro-Oeste, sendo elas contra a equipe do Grêmio Anápolis, ainda na estreia, empate por 0-0, ele atuou 25 minutos, e também contra o Anápolis, derrota na Serrinha por 2-1, entrou em 45 minutos
daquele resultado negativo do Verdão. Então o jogador vem sendo aí pouco aproveitado, inclusive não foi relacionado para outras partidas do Verdão, o que dá a entender essa grande chance dele deixar o Goiás ainda nessa disputa do Campeonato Goiano, antes, né, do início principalmente da Série A. O jogador que tinha aí até uma esperança de poder atuar mais vezes, principalmente nesse Campeonato Goiano. Em 2021 foram 17 jogos do Miguel Figueira com um gol marcado, até mesmo o presidente do Goiás falando que queria dar mais chance tanto para o Iago Mendonça, o Miguel Figueira, o Índio, até mesmo o Albano, mas que poucos deles efetivamente ganharam espaço dentro do time esmeraldino. O contrato do Miguel Figueira vai até o mês de dezembro dessa temporada de 2022 e ele pode ser emprestado ou até mesmo ter o seu contrato já rescindido no final do Campeonato Goiano. Acho que assim, seria uma boa, quem sabe, o Goiás até mesmo buscar um empréstimo dele para a Aparecidense, que vai jogar aí a Série C do Brasileirão. O time de Aparecida de Goiânia também teve um grande desmanche após aí essa péssima campanha no Campeonato Estadual, então vai se preparando para a disputa da terceira divisão nacional. É um atleta que tem aí um potencial, a gente não pode negar isso. O cara com só 21 anos já teve aí alguns bons jogos pelo Goiás, lá em 2020 na Série A, naquela reta final com o Glauber Ramos, conseguiu jogar muito bem, marcou aí gol contra o Palmeiras, também deu assistência contra o Fortaleza, enfim, teve uma outra bobagem, mas tinha ali uma esperança de realmente ser um dos bons jogadores dentro do elenco do Goiás, né? Ele que ainda estreou como profissional lá na temporada de 2019, fazendo aí 4 jogos pelo time esmeraldino. Em 2020, o seu melhor ano, né, com 33 atuações, 3 gols e 2 assistências, e no ano passado 17 jogos com 1 gol marcado pelo maior do Centro-Oeste. Em 2022, apenas 2 atuações, segundo aí o site do Transfer Market, o seu valor de mercado gira na casa de 600 mil euros, tendo aí mais ou menos aproximadamente avaliado em 3 milhões de reais na cotação atual. Quero também saber sua opinião sobre o Miguel Figueira, né? O que você acha dele? Seria uma boa o Goiás continuar com o jogador dentro do elenco para a disputa da primeira divisão, sendo ali uma alternativa, quem sabe, no banco de reservas? Não vejo dessa forma, tá bom? O Goiás já tem algumas opções também para aquela meiuca, ou até mesmo um empréstimo dele, uma rescisão. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre o jogador de 21 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!